Queria desejar boas-vindas a todos presentes. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco, principalmente para falar sobre um tema tão polêmico, mas tão importante sobre a área de experiência do cliente, que é a gestão dos nossos conflitos. Mas antes da gente começar a conversar sobre nosso tema específico, eu gostaria de contar um pouquinho sobre mim, né? Porque minha história dentro da área de CX tem muito a ver sobre o tema da nossa palestra de hoje. Meu nome é Nelis Teixeira da Costa, mas podem me chamar de Anne. Eu trabalho na área da experiência do cliente desde o ano de 2015. Desde lá eu passei por algumas empresas, algumas experiências. Atualmente eu sou Head de CX no Jus Brasil e foi muito rico, tem sido muito rica a construção dessa jornada. E muito do que eu sou hoje tem influência sobre a minha área de formação. Eu sou originalmente formada, né, graduada em Direito, sou mestre em Direito também, na área de acesso à justiça. E dentro dessa área eu comecei a estudar bastante a parte de gestão de conflitos, principalmente as técnicas que a gente chama de autocompositivas, mediação, negociação, justiça restaurativa, conciliação, né, tanto no Brasil quanto fora, né, eu tive uma experiência de estudar os métodos americanos, né, de gestão de conflitos e também os que são usados na França, e esse universo me encantou dentro da área jurídica. E em 2015, por uma virada do destino, eu fui parar na área de CS, eu comecei como uma analista de CS, e achei que eu começaria como uma folha em branco, né, muito pensando o que eu vou fazer, o que eu estudei antes serve ou não serve para essa área, e nesse movimento eu comecei a perceber a importância do meu repertório, né? A importância de ter estudado anteriormente a gestão de conflitos para que eu soubesse lidar melhor com os clientes. E aí vem um ponto importantíssimo da minha provocação, da nossa conversa aqui hoje. Nós, como profissionais de experiência, nós trabalhamos diretamente com pessoas, e pessoas geram conflitos. Então, na minha vivência como CX, seja na parte de operação e agora na parte estratégica, eu comecei a entender que se a gente não tem ferramentas para lidar com pessoas, nós temos um mau resultado na gestão dos nossos relacionamentos, na experiência e no sucesso do cliente, e principalmente nós adoecemos. Então, o que eu comecei a perceber? Comecei a perceber o adoecimento de profissionais e gestores, justamente pela falta de capacidade no sentido técnico mesmo, de gerenciar os conflitos de forma científica, né? E hoje nós vamos trazer um pouquinho de técnicas, ferramentas que nós podemos utilizar para gerenciar os conflitos que surgem dos nossos relacionamentos. Hoje, em específico, nesses 35 minutos que temos aqui, nós vamos falar sobre as técnicas de escuta. E para começarmos do início, vamos voltar. O conflito, quando a gente chega, se eu tivesse aqui com a oportunidade de vê-los frente a frente, se Deus quiser, isso vai acontecer rapidinho. Se eu falo sobre conflito, as palavras mais comuns que surgem são: conflito é disputa, conflito é sinônimo de problema, conflito é ruim, né? Conflito incomoda, conflito é treta. E quando eu falo sobre treta, problema, coisa ruim, o que naturalmente eu quero? Eu quero me distanciar. Ninguém em sã consciência vai querer se aproximar de algo que é ruim. Mas quando a gente começa a estudar conflito, nós entendemos a primeira coisa, que conflito é natural. Então, se você puder repetir comigo para internalizar, conflito é natural. Ele não é bom, ele não é ruim. É natural da nossa condição de ser humano. Justamente porque o conceito de conflito, o conflito vem quando duas pessoas ou mais têm uma divergência de ideias acerca de determinado aspecto. E nós somos naturalmente diferentes. Que bom que somos diferentes. Então, a nossa diversidade gera encontro, desencontro de ideias. E esse desencontro é diferentes percepções sobre determinado aspecto. Quando o conflito ele surge, então eu posso dizer, eu posso afirmar que ele não é bom e ele não é ruim. Ele é natural da condição de ser humano. Se o conflito é natural, gente, ele vai acontecer. Então, a minha primeira expectativa, trabalhando com pessoas, sendo uma profissional de experiência do cliente, é que o meu dia a dia é lidar com conflitos. Assim como a anatomia, conhecer sobre a anatomia está para a medicina, conhecer sobre a ciência do conflito está para a experiência do cliente. Seja você um profissional que está na operação, seja você uma pessoa gestora.
A gente precisa compreender e abraçar o conflito como parte do processo de construção de uma jornada. E o conflito, né, sendo natural, ele tem abordagens, né? Nós temos uma abordagem positiva do conflito e nós temos uma abordagem negativa do conflito. É a abordagem positiva ou negativa que vai gerar resultados muito diferentes, de acordo com a nossa postura e a nossa condução do conflito. Então, além do conflito ser natural, esse é o nosso primeiro conceito do dia, ele também gera desconforto. Por que ele gera desconforto? Porque ele mexe com o nosso status quo. Se a gente está numa posição, o conflito ele sempre nos move para uma outra posição. E cabe às partes envolvidas no conflito decidir se essa posição vai ser melhor ou pior do que a posição anterior. Então, uma segunda coisa importante para a gente trazer para os nossos times de experiência é abraçar o conflito e o desconforto que ele traz, que é diferente de ansiedade, viu, gente? Né? A ansiedade é uma forma, ela gera, né, na maioria das vezes, questões fisiológicas, inclusive negativas. O desconforto é entender que eu não estou na minha posição mais agradável, mas essa posição de desconforto, ela tem a potência de gerar crescimento, se bem abordada. Esse é o nosso segundo conceito do dia. O terceiro conceito do dia, que também é importante a gente internalizar, é que o local, a cultura onde a gente está, influencia diretamente na maneira como a gente percebe os conflitos. Então, onde estamos? Atualmente, a maior parte de nós, no Brasil, né, na cultura ocidental e no Brasil. Quais são as características da nossa cultura quando a gente pensa em gestão de conflitos? A primeira característica é que, no Ocidente, nós temos o conflito como algo bélico. E bélico no seguinte sentido: conflito é um combate. Conflito é uma competição. Se nós estamos numa competição, existe um lado ganhador e existe um lado perdedor. Vê se você se identifica comigo. Né? Quando eu estou, né, numa reunião, quando eu estou com o meu time, ou quando eu estou com o cliente, a maior parte das vezes a gente chega assim: a minha ideia é essa. E eu quero impor a minha ideia para todas essas pessoas presentes, e eu quero ganhar e quero que a outra pessoa perca, né? Eu quero que a minha ideia seja a ideia vencedora e eu quero que todas as outras ideias que não são a minha sejam perdedoras. Inclusive, quando a minha sugestão, a minha ideia, né, a minha contribuição não é ouvida da forma que eu gostaria, nós nos ressentimos, como se tivéssemos perdido algo. Olha como que isso é impressionante. Então, nós temos essa visão, né, de conflito como um combate. Por isso, a primeira percepção é que é algo negativo. Essa posição, nós precisamos ter consciência dela. Primeiro, para nos prepararmos quando a gente estiver lidando com conflito e também para reformularmos essa percepção internamente. Né? Quando nós vamos para algum lugar debater sobre alguma ideia, nós não estamos num ringue, né? Não estamos numa partida de futebol. A gente está ali para poder escutar, para ouvir e para ser ouvido. E, a partir disso, construir um terceiro espaço, algo melhor. Então, além da gente estar na cultura ocidental, que tem essa característica de ser bélica, né, competitiva, polar, a gente também está numa cultura brasileira. E o que a cultura brasileira traz para a gente? A gente vai para um pouquinho de história, tá, gente? A cultura brasileira ela foi formada dentro de bases que são bases patriarcais, né? Até a palavra me fugiu aqui agora. Patriarcais, mas de formação de laços de afeto. Existe um livro muito interessante do Sérgio Buarque de Holanda que chama-se Raízes do Brasil. Nesse livro ele fala que o povo Brasil é o povo coração. Se a gente olha os engenhos, se a gente olha as grandes fazendas, as figuras dos coronéis, o que a gente tem em comum? A gente tem um núcleo muito próximo, onde uma figura que representa a figura de poder, de autoridade, ela é a lei e é a proteção dentro daqueles limites de terra, e as pessoas protegem aquele núcleo. Com o passar do tempo, o que isso foi gerando em nós? Nós temos a tendência a proteger, a defender, a colocar acima da lei os nossos amigos, os nossos laços de proteção.
Você já viu que se um amigo seu te conta alguma coisa, né, que alguma outra pessoa fez com ele ou ela, a gente fica com aquele ranço, com raiva da pessoa que a gente nem conheceu, né? Você já viu que quando você conhece alguém e pede um favor e aquela pessoa fala, não vou fazer, isso te ofende? Para a gente, como é difícil os CSETs, né? Como é difícil dar a nota ruim para o serviço de alguém. Parece quase que é uma ofensa àquela pessoa. Engraçado que aqui no Brasil, às vezes, uma nota 4,5, que numa escala de 0 a 5, 4,5 seria muito bom. No Brasil é ruim. Por quê? Porque a gente tem a tendência, né, de não querer causar esse desconforto, né, não querer desagradar. O povo coração é o povo da alegria, é o povo do bem-estar. Então, na nossa cultura, o conflito é visto quase como uma transgressão. Se você é a pessoa que traz conflitos, você é a pessoa cri-cri, é a pessoa chata, é a pessoa que sempre tem algo para poder falar. Então, a gente ainda tem esse contexto cultural no qual nós vemos o conflito também como algo negativo. E a gente também precisa ter consciência dessa cultura. Para quê? Primeiro, para entender que numa área de experiência é importante o afeto, é importante a aproximação. Quanto mais proximidade eu tiver, quanto mais afeto eu tiver, mais fortes serão os laços criados. E também que do outro lado a pessoa ela tenha a iniciativa do bem-estar, da promoção do laço, nem que ele seja inicial. Então não adianta eu chegar para um cliente, não adianta eu chegar para um time e não perguntar como a pessoa está, e não puxar uma conversa descontraída para saber sobre o contexto dessa pessoa. Esses laços nos ajudam a criar um melhor relacionamento dentro da nossa cultura. Tendo essa introdução, né, sobre os nossos laços, sobre a nossa cultura, estou dando uma olhadinha aqui no tempo, gente, para a gente ficar ali, né, on time, a gente precisa voltar agora entendendo sobre a influência dessa cultura na nossa forma de trabalhar os conflitos. Então, nós lidamos no Brasil com contextos de conflito, nos quais a gente tem uma tendência a polarizar, que vem da influência ocidental, e temos também a tendência, né, a proteger os nossos e a estimular os afetos. Quando surge um conflito, o desconforto é muito grande porque ele representa uma transgressão. E a última cultura brasileira, um traço da cultura brasileira, é que, em caso de conflito, nós temos a tendência a terceirizar a responsabilidade de resolução. Isso começa, gente, desde pequeno, né? A gente conflita em família, fala, eu vou chamar meu pai, eu vou chamar minha mãe. A gente conflita na escola, eu vou chamar a professora, a diretora, o diretor. A gente conflita na vida adulta, a gente leva ao juiz. Né? No trabalho, vou falar com a pessoa que é a chefe. Olha como a gente se distancia de tomar, né, a posse, a gestão dos nossos próprios conflitos. É mais fácil jogar a responsabilidade para outra, porque se der errado, a culpa não foi minha, a culpa é dele, a culpa é da outra pessoa. Então, a gente também tem essa tendência e a gente vê ela se manifestando, né, nas nossas relações, sejam elas com os clientes ou dentro do nosso próprio time. Ter a consciência de tudo isso, gente, nos ajuda a fazer um bom mapeamento. Por isso é muito importante que a gente conheça, né, a base da ciência do conflito, porque é a partir desse mapeamento que você vai entender. Esse cliente está distanciando porque ele não confia, ele não criou um traço de confiança comigo. Essa pessoa do meu time, ela está tendo um comportamento agressivo porque ela não está sabendo gerenciar bem um conflito que está acontecendo dentro da área. Né? A gente está tendo aqui posturas de fuga, né? De não enfrentamento de conflito entre os times, entre o time de CX e o de produto, de CX e o de suporte, ou, né, o de produto, na verdade, porque as pessoas estão fugindo da conversa, porque tem medo de criar um clima de desagrado. Então, tudo isso é imprescindível para que a gente entenda as dinâmicas de relação. Nós, como time de experiência, nós temos um papel primordial, fundamental dentro das empresas, que é um papel de criar pontes, né? Nós somos a ponte da empresa com o cliente, nós somos a ponte, né, entre áreas. A voz do cliente ela precisa se espalhar na companhia de uma forma transversal. Então, nós precisamos ser ponte com os outros times e não motivo, né, de mais divergências, né, motivos de mais afastamento. Então, olha o tamanho da responsabilidade que nós temos. Em todos esses laços, né, com todos esses stakeholders que eu falei, nós lidamos com gente. E se lidamos com gente, vamos ter conflitos. E se vamos ter conflitos, nós temos a responsabilidade de direcioná-lo para uma abordagem positiva ou para uma abordagem negativa.
né, na abordagem negativa, nós não vamos conseguir falar isso hoje, viu, gente? Mas, né, vale a pena dar uma pincelada. Na abordagem negativa, a gente foge do conflito, a gente congela mediante o conflito, ou a gente responde com agressividade, com violência mediante o conflito. Na abordagem positiva, a gente trabalha para prevenir conflitos que são preveníveis, para gerir conflitos que não são plausíveis de solução. Um pequeno parêntese. Olha que interessante. Quando a gente olha algumas causas raízes de conflitos, tem algumas causas que são inextinguíveis. Por exemplo, conflitos geracionais. A causa de um conflito geracional é justamente a diferença de gerações. Tem como eu extinguir a diferença de idade entre as pessoas? Óbvio que não. É algo que está ali, é imutável. Então, eu preciso ter táticas, técnicas, para poder fazer a gestão dessas diferenças. Então, essa é uma forma de abordar de maneira positiva. E também a solução, a resolução. É quando eu tenho um conflito e consigo trabalhar para resolvê-lo, né? As partes que conflitam, elas acordam entre si e chegam a uma solução final, que é uma construção, a gente chama de terceiro espaço, de todas as partes ali envolvidas. E para a gente abordar, né, de forma positiva os conflitos, para a gente construir soluções positivas para esses conflitos, é imprescindível que a gente escute. Então, nós vamos trabalhar nesses momentos finais técnicas de escuta, para que a gente possa estar presente e identificar se eu sou uma pessoa que ouve bem ou se eu sou uma pessoa que não ouve bem quando se trata, né, de gestão de conflitos. A escuta, gente, é a melhor ferramenta que nós temos como profissionais que lidam com a experiência do cliente. Seja você uma pessoa que é gestora, seja você uma pessoa que tem uma carteira de clientes para gerenciar, seja você uma pessoa que trabalha no time de suporte, de branding, de marketing. Por que que a escuta é a nossa melhor ferramenta? A escuta, ela nos possibilita fazer bons mapeamentos e criar pontes. É também a ausência de uma boa escuta que nos faz distanciar de bons processos de gestão de conflitos, de prevenção de conflitos ou de resolução de conflitos. E nós falamos muito pouco sobre escuta. Você já teve numa conversa onde alguém estava trabalhando processos de escuta com você? É muito difícil, a gente não tem o costume de prestar atenção se somos ou não bons ouvintes. É um tema novo. Nós somos ensinados desde muito novos a falar, né? Somos letrados dentro do português, praticamos a nossa fala no nosso dia a dia, mas dificilmente nós nos focamos em ouvir. E tem sido cada vez mais difícil, nos moldes, né, de mundo que nós temos hoje, a boa escuta. E por que a escuta é imprescindível para a nossa área? Nós pretendemos construir relacionamentos continuados, né? Todo profissional de experiência, ele tem como objetivo promover a melhor experiência pelo maior tempo possível, com a maior quantidade de pessoas possível. Né? Nós queremos ampliar essa carteira de clientes, nós temos ampliar nossos times, torná-los melhores e por aí vai. Então, nós precisamos investir em ferramentas que nos possibilitem sermos bons gestores de relacionamentos continuados, que é o nosso perfil de atuação profissional. Então, vamos para entender esses tipos de escuta. Nós temos também os estilos de escutas negativos, são 3, e temos um estilo de escuta positivo. Inclusive, gente, eu até preferi não trazer a apresentação para esse nosso dia de hoje, esse nosso momento de hoje, para que vocês pudessem me ver de forma completa. Né? Se vocês quiserem saber mais informações sobre esses temas, eu tenho um canal CSA2 no Instagram, que eu falo um pouco sobre esse tema, ou vocês podem me procurar no LinkedIn para a gente conversar um pouco mais, mas eu gostaria que vocês me vissem por completo para entender, principalmente para essa parte, as dinâmicas corporais do nosso processo de escuta. Então, vamos lá? Nós vamos começar pela escuta negativa, pelos 3 tipos de escuta negativa. O primeiro tipo de escuta é a escuta desatenta. Vou tentar aqui fazer uma dinâmica com vocês, para que vocês possam perceber o comportamento de uma escuta desatenta. Então, peço um minutinho, estou aqui, né, vamos supor que eu cheguei para uma reunião com vocês, né, eu sou uma gestora ou eu sou uma CSM, estou aqui com vocês nessa reunião e começo o processo de falar, né, com vocês. Então,
Olá, tudo bom? Muito prazer ter você aqui. Queria que você me contasse um pouco sobre o contexto dessa nossa reunião de agora, e que você trouxesse os pontos que você tem para debater. Fiz um convite, fiz uma aproximação, numa perspectiva de gestora, poderia ser, né? Você está indo para um cliente para resolver uma questão de relacionamento, um conflito, e o cliente, na hora que você está falando, começa, sim, tô entendendo. Sim, não, claro. Peraí, calma. Você pode repetir de novo, que eu não escutei muito bem? Tá, não, hoje o dia tá muito cheio, tá? Não, mas pode continuar, pode falar que eu tô te ouvindo. Aham, sim. Peraí só um minutinho. Ô, fulano, vem cá, fazendo favor. Aqui, você pode fazer isso aqui pra mim? Sim, não, não, marca de novo. Tá? Desculpa, peraí, calma. Tá, pode falar. Sim, tá. Como diz, limitações à parte do nosso processo aqui. Essa escuta, ela é chamada de escuta desatenta. O que que a escuta desatenta comunica? A escuta desatenta comunica desinteresse. É uma escuta que está se potencializando no contexto que a gente tem hoje, porque nós temos diversas distrações para roubar a nossa atenção do momento presente. É o smartwatch que vibra na sua mão e aí você não percebe, olha e desfoca da pessoa. É o computador que está aberto, são as mil abas, né? Não sei se você está me ouvindo aí com o celular na mão, com as abas abertas, mas ouvindo um pouco e aí desloca para um outro lugar e vai para outro lugar específico. Então, a gente fica com a atenção desfocada, né? A escuta desfocada. Às vezes, a gente tem tiques, manias, né? Por exemplo, eu tenho um cabelo cacheado, né? E tenho mania, às vezes, de a pessoa estar conversando comigo e eu estou olhando para baixo, puxando o cabelo. Isso é péssimo, né? A pessoa não sabe se você está ali presente, conversando com ela ou não. Né? Isso comunica desinteresse. O que você tem a falar não merece, não vale o meu tempo. E, além disso, faz com que a gente, como ouvintes, que a gente perca contexto. Né? Você está ali, às vezes, até olhando para a pessoa, mas está pensando, será que eu desliguei o gás da cozinha, Jesus, e aquela conta que tinha que pagar? Meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso, isso, isso. E quando você olha para a pessoa, você só torce para ela não ter feito uma pergunta, porque você não esteve, estava de corpo presente, mas a mente, o corpo inteiro estava ausente. Esse tipo de escuta, ele é muito danoso para a nossa atuação como profissionais de experiência, porque além da gente comunicar uma mensagem de desinteresse, nós perdemos contexto para a solução positiva de um conflito. Então, temos que estar muito atentos para poder tirar fontes de distração, para que o nosso foco, a nossa atenção, ela seja total na conversa. Não é fácil, gente, é difícil, é um exercício. A gente precisa praticar esse tipo de atenção, mas é importantíssimo que a gente faça, porque se não fizermos, né, nós vamos comunicar mensagens errôneas. Inclusive, se você estiver numa reunião online ou presencial e precisar tomar nota de alguma coisa, avise antes. Olha, eu estou prestando atenção naquilo que você está me falando, você vai ver que eu estou olhando de lado aqui algumas vezes, mas é porque eu estou lendo alguma coisa, né, um roteiro, estou tomando notas, né, porque a sua palavra, a sua fala é muito importante para que eu possa entender bem o que está acontecendo. Então, atenção, se você é ou não é uma pessoa de escuta desatenta. A outra escuta, o outro tipo de escuta negativa que nós temos é a escuta egoísta. Tem um meme que eu gosto muito que fala assim: achei R$ 10. Aí a outra pessoa responde: eu achei 50. Né? Eu quebrei um dedo. A outra pessoa fala: eu quebrei um braço inteiro. A pessoa fala: eu vou viajar para o Beto Carreiro. E aí a pessoa fala: eu já fui para a Disney 7 vezes. Essa pessoa, não seja essa pessoa. Essa é a característica da escuta egoísta, né? A escuta egoísta, a mensagem que eu transmito é: nada que você fale tem importância, porque eu sempre serei o centro. Seja ele positivo ou negativo. Se você fez algo bom, eu fiz algo melhor. Se você fez algo ruim, eu fiz algo pior ainda, eu vivi algo pior ainda. E nessa dinâmica, a pessoa, o seu interlocutor, ele vai ter preguiça de continuar conversando com você. Porque a mensagem que a gente passa é que você não é importante. A fala que você traz não agrega, eu sempre sou mais importante do que você. Então, se eu não estou interessada, genuinamente interessada em saber o que está do outro lado, para que eu vou gastar energia de te falar? A gente tenta uma vez,
tenta a segunda vez, e a partir da terceira nós desistimos do processo de comunicação. A escuta egoísta, ela mata também o diálogo, porque a dinâmica que se gera ali, ela é unilateral, é quase como um monólogo. Quer ver como é que a gente faz isso na experiência do cliente? O cliente chega e fala assim, olha, aqui nós estamos tendo muito problemas de uso dessa plataforma. Ou uma pessoa gestora fala, olha, que no meu time, né, eu estou tendo diversas questões, principalmente relacionado com a passagem de bastão do comercial para o time de experiência, por exemplo. Né, e você, né, naquela relacionamento, naquela dinâmica, vira ali e fala, não se preocupa não, todo mundo tem esse tipo de problema. Não, isso acontece demais. Esse tipo de problema é recorrente. Você vê, menino, eu já vivi isso diversas vezes, em diversos contextos. E aí você começa a contar uma história e a pessoa nem tem chance de terminar aquilo que ela falou. Né? O cliente não consegue descrever a natureza do conflito para que você possa auxiliá-lo da melhor forma naquela resolução. Então, a escuta egoísta, ela tem esse traço. Né? É um traço de afastamento. Por fim, o problema vai deixar de ser reportado? Vai. Mas ele vai deixar de ser reportado não porque ele deixou de existir, mas porque a pessoa tem preguiça de te falar. E um problema que não é abordado, ele cresce. E quando ele estoura, ele produz efeitos que são catastróficos. Essa escuta egoísta. Temos um terceiro tipo de escuta. Nesse terceiro tipo de escuta, a pessoa que escuta está presente. Ela está focada, prestando atenção naquilo que você está falando. Só que o objetivo da escuta egoísta, e também voltando aos memes, sabe aquele meme onde tem uma pasta de computador ali escrito coisas que você fez contra mim desde 1957, que eu vou usar contra você? É isso. Eu estou ali escutando, porque tudo que você falar, eu vou utilizar contra você. A minha intento, né, o meu intuito nesse tipo de escuta não é verdadeiramente te ouvir para construir uma melhor solução. Eu estou entrando no processo de diálogo para te aniquilar. E eu vou usar tudo que você falar contra você para que você seja aniquilado nesse processo. Esse tipo de escuta, ela é ameaçadora. A pessoa, ela tem medo de começar o processo porque ela sabe que não vai ter acolhimento do outro lado. Ela sabe que não há segurança no diálogo, né? Não há segurança porque o intuito daquela conversa não é uma melhor construção, é uma batalha, onde uma parte vai sair vencedora e a outra perdedora. O corpo de quem escuta de forma egoísta, ele transmite a agressividade da escuta da egoísta, não, gente, justificadora. Ele transmite a agressividade, né? Então você está ouvindo, né? Mão na cintura, abraço cruzado. Sim, pode falar, eu estou ouvindo. Aham, tá bom. Sim, é isso mesmo? Tá. Uhum. Então, olha a carga, né? O corpo fechado, é braço fechado, é perna fechada. Às vezes a pessoa está aqui com a mão na boca, assim, ó. Esse sinal é o sinal que eu quero falar alguma coisa, mas estou me segurando para não falar, ainda a pessoa está com a mão na boca te ouvindo, né? Os olhos, as sobrancelhas arqueadas, os olhos desconfiados. Tudo isso, né? Toda essa postura corporal, ela passa uma mensagem, e é uma mensagem de ameaça. E você, após perceber, entender esses três tipos de escuta, se identificou com alguma? Tem alguma que você olha e fala assim, eu sou uma pessoa de escuta desatenta, viu? Inclusive, já recebi feedback com relação a isso. Sou uma pessoa de escuta justificadora, eu sou uma pessoa de escuta egoísta. Se você é uma pessoa que é gestora e está aqui, nós como gestores, estou falando nós porque também hoje atuo como uma gestora, né? Nós temos que ter muito cuidado, nós somos responsáveis pelo um bom mapeamento do que está acontecendo com os nossos times, e se nós não temos um bom processo de escuta, provavelmente o nosso mapeamento ele vai ser pobre, ele vai ser enviesado pela nossa perspectiva. Então, um dos melhores trabalhos que a gente precisa fazer é escutar, é estar presente nos nossos times, entendendo a dinâmica de funcionamento, é escutar o que está sendo reportado como problema e não tentar justificar, né, por que aquilo está acontecendo ou não. Né, essa escuta atenta, né, a escutativa, que é a escuta positiva, ela envolve um processo justamente de você se despir das suas certezas, para estar presente ali no processo de escutar o outro, uma visão de mundo que não é a sua, né, que não é a sua original. Então, é muito importante
que a gente tenha autoconsciência das nossas piores formas de ouvir. Para isso, gente, eu tenho um pedido para vocês, inclusive eu peço com muito carinho, é porque eu sei que às vezes a palestra impacta, a gente está aqui envolvido no momento, mas a gente depois se esquece do que foi falado, não lembra mais, nem aquilo passa e não promove mudança. Então, tem um dever de casa para quem está aqui nesse dia com a gente, né? Pegue pessoas de núcleos diferentes, uma pessoa da sua família, um amigo, uma pessoa que trabalha com você, né? E peça para essa pessoa avaliar a forma como você escuta. E o quão confortável aquela pessoa se sente ao entrar em conflito com você. Se você conseguir explicar no sentido de ter tempo, né? Porque conseguir vocês todos conseguem. Se você tiver um pouquinho de tempo, explica para ela mais ou menos essa pessoa, quais são os 3 tipos, se ela consegue identificar algum e pegue esses feedbacks. Às vezes nós temos uma autocrítica não tão clara, né? Sobre como que nós nos posicionamos, mas é muito importante que a gente tenha alguém nos dizendo para que a gente tenha autoconsciência. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem uma escuta justificadora muito forte. E quando eu estou desinteressada no assunto que a pessoa me traz, eu tenho uma escuta desatenta. E é um preconceito. Às vezes a pessoa vai me trazer um assunto, um tema interessantíssimo. E eu estou ali com pressa, eu estou com 1000 coisas para fazer, e eu estou lá, pode falar. Pode falar. E não, estou prestando atenção. Então, ao receber esses feedbacks, e quando eu estou no processo de escuta, eu sei que eu preciso criar mecanismos para isolar fonte de desatenção, para poder abaixar a minha guarda, para estar presente na conversa com a escuta correta. E aí, né, a gente, nessa altura do campeonato, qual é a escuta correta, Anne? Né, afinal de contas, que universo é esse, que escuta é essa, que me faz chegar a um ponto onde eu tenho a possibilidade de mapear bem. Essa escuta ela é chamada de escuta ativa. A escuta ativa, ela tem uma proposta de inclusão. Olha como é que essa palavra ela é forte. Incluir é você considerar a perspectiva diferente da sua como uma possibilidade de reflexão e mudança. Né? Quando eu escuto para incluir, eu escuto com a possibilidade de mudança. Eu mudo a minha postura, não é mais uma postura bélica, onde eu sei que eu estou certa e eu só entrei aqui para provar que eu estou certa para todo mundo que está aqui dentro. Não, né? Eu entro para poder me posicionar, eu entro para poder colocar o meu ponto de vista, mas principalmente eu entro para escutar ativamente. E a postura de escuta ativa, ela envolve inicialmente uma postura corporal, né? Então, ao invés de estar, se eu estivesse palestrando para vocês assim, ó, aqui, ó. Né? Então, gente, né, isso mostraria desinteresse, tô largada, né? Vocês nem estão vendo o meu corpo todo, mas, né, eu tô ombro caído, largada, desatenta, né? Se eu estivesse mexendo no cabelo, vocês iam ver também um outro sinal de desatenção. Então, o início de uma escutativa é de uma boa postura, né? O corpo ereto, né? Às vezes o corpo até um pouco inclinado para frente, você tá ali querendo ouvir a outra pessoa, então eu me inclino à sua opinião. De preferência, gente, se você puder trazer a pessoa para o seu lado, se você for fazer um one-on-one, traga a pessoa para o seu lado, né? Na tela aqui do computador, abra a câmera para que a pessoa possa te ver. A gente está sendo visto, então, né, mesmo no meio virtual, conserte a postura, né, conserte, né, a forma como você se expressa, né, e manifeste interesse. Bote um sorriso no rosto. Já é comprovado que quando você fala com um sorriso no rosto, você motiva a outra pessoa a vir com uma atitude positiva também para a conversa. Isso se chama espelhamento, uma técnica interessantíssima também. Então, a primeira coisa é a postura corporal. Quando eu vou para ativamente escutar, eu vou de corpo aberto, expressão aberta, né? Corpo inclinado, proximidade. As mãos, a gente fica, o que eu faço com as minhas mãos, Anne? Né? Uma posição de descanso, né? Às vezes para ouvir, bote as mãozinhas, descanse ouvindo, para não ficar com o corpo largado. Uma posição ótima para você ouvir o que a outra pessoa tem a te dizer. Então, começa com o corpo atento. Além disso, é importante na escutativa que você também bloqueie todas as interferências, porque escutar gasta energia. É o seu foco, é a sua atenção que tem que estar ali presente no momento. Então, de preferência, desliga as abas, desliga o celular e tenha consciência que você está num processo ativo, que exige muita energia. Então, você precisa treinar a sua habilidade de focar naquilo que a pessoa está te trazendo. A terceira coisa da escutativa,
A escutativa envolve você ler a dinâmica da outra pessoa. Então, da mesma forma que você comunica coisas com o corpo, a outra pessoa também. Observe se ela está desconfortável, se está encolhida. Observe se ela está fechada, corpo fechado, perna fechada, postura fechada. Observe se ela está desconfortável. Uma pessoa com desconforto, ela manifesta, né, sinais de que não está tudo tranquilo, ela passa muito a mão no pescoço, que é uma área, né, muito vulnerável que a gente tem. Observe se ela está com a mão na boca, né, bloqueando de falar alguma coisa. Então, todos esses aspectos são aspectos de observação importantíssimos para que a gente tenha atenção. Ao estar atentos a isso, a gente consegue perceber se a pessoa está se sentindo confortável ou não naquele diálogo. E se não tiver confortável, o nosso intuito é fazer com que ela fique confortável. Por quê? Porque a gente precisa escutá-la. A palavra é o nosso instrumento de trabalho, junto com a escuta. Eu preciso que a outra pessoa fale para que eu faça um bom mapeamento, seja como gestora, seja como uma pessoa que trabalha com, né, os clientes em qualquer fase da jornada. Então, eu tenho que incentivar aquela pessoa a ter confiança, a ter conforto, para que ela possa falar comigo. E aí vem, né, um uso importantíssimo no processo de escuta, que são das perguntas abertas. Né? Você pode me explicar melhor o que isso significa? Né? O que aconteceu? Eu não entendi. Quando você fala isso, o que você quer dizer? Olha que interessante. A gente tem, né, a prepotência de achar que entende todas as palavras. E às vezes, para o mesmo significante, para uma mesma palavra, existem significados diferentes. Então, se uma pessoa chega e fala, eu não estou me sentindo confortável com essa situação, não parta do pressuposto que você sabe o que aquilo significa. Né? O que você quer dizer com confortável? Né? Quais situações te deixavam desconfortáveis? Né? Eu preciso entender porque eu estou aqui, comunique sua intenção. Estou aqui para poder entender, para fazer o melhor para a dinâmica do nosso relacionamento. Então, eu preciso que você me explique um pouco mais. Então, essas palavras, né, amplas, né, são palavras amplas com muitas possibilidades de significados. Investigue, faça perguntas abertas, investigue palavras, né, que não têm tem um significado comum, mas não alinhado entre vocês. A gente tem que ser curioso, né? A escutativa é uma escuta curiosa, eu quero entender o que vem dali. Também dentro da escutativa, da dinâmica da escutativa, não utilize palavras que são afrontadoras. Então, ao invés de eu falar assim, por que você fez isso? Né? Vamos supor que uma posição de gestora, por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? O porquê desperta em nós aquela questão de defesa. Né? Quando a gente é pequenininho, a nossa mãe ou pai fala, por que você não fez? Por que você fez? Você já, opa, defensiva. Então, o porquê ele instiga afastamento, ao invés de porque substitua por como, né? Ou o que. O que você pensou quando você construiu essa solução? Deixa eu te entender melhor. Como você pensou, como você mapeou os impactos dessa estratégia específica? Convide a outra pessoa para o diálogo por meio do como e por meio do o que. Assim você vai conseguir trazer mais coisas para esse contexto de mapeamento. E por fim, gente, nós precisamos abusar do recurso de resumo. Né? O que isso significa? Quando uma pessoa ela traz para a gente, né, todo um contexto num conflito, normalmente ela vem com muitas emoções. Então, existe um espaço inicial do diálogo, que é um espaço de ventilação. O vente é o espaço onde a pessoa ela joga na conversa tudo aquilo que ela pensou no chuveiro, queria falar e jogar contra você, né? As emoções ali transbordando, jorrando. E a gente precisa deixar que esse espaço aconteça. Né? Quando a pessoa ela derrama as emoções, ela esvazia, ela calma, ela jogou o discurso planejado, pensado, e você fica atento. A pessoa não está falando sobre você, ela está falando sobre um fato. É importante que a gente faça esse deslocamento da pessoa para o fato. Escuta e tenta entender quais fatos geraram quais respostas, quais sentimentos e quais necessidades não foram supridas. Quando a pessoa despejar, falar tudo aquilo, você fala, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, quando, né, você se viu mediante aquela situação, isso gerou em você um desconforto extremo, o que fez com que você não quisesse mais retornar para aquela área, foi isso? Eu entendi bem? Né? Quando você faz o resumo, você mostra para a pessoa de uma forma mais clara e mais simplificada aquela situação que ela viveu. E você também se certifica se o que a pessoa quis dizer
foi realmente o que você entendeu, porque às vezes tem uma distância entre essas duas coisas, né? A partir desses tópicos de uma escuta ativa, você se tornará uma pessoa que é muito melhor no processo de escuta. Ao ser um bom ouvinte, você também vai ser uma pessoa que sabe mapear muito bem contextos que não vêm do mesmo repertório que o seu. E a partir de um bom diagnóstico, de um bom conceito, a gente consegue desenvolver bons tratamentos, ou seja, boas abordagens, abordagens positivas de prevenção, gestão ou resolução, solução de determinado conflito. Em linhas gerais, gente, é isso, né? Eu espero que esse primeiro contato, se foi o seu primeiro contato com o tema de gestão de conflitos, te apaixone. Né? Eu sou uma pessoa apaixonada por essa área, porque eu vi e eu vejo na prática o tanto que a ciência de gestão de conflitos nos ajuda a ter uma vida profissional mais sustentável, mais saudável, seja sob a perspectiva de crescimento profissional e seja também sobre a perspectiva de saúde emocional, né, dentro do nosso contexto profissional. Nós precisamos trazer mais ciência, mais técnica à nossa área de atuação. Nós não podemos lidar com conflito só com feeling, né? Isso é pouco. A gente tem conflitos muito complexos para lidar só com feeling. Existem técnicas e técnicas muito bem elaboradas para que a gente possa ser profissionais ainda mais excelentes dentro desse aspecto. E se vocês me permitem, gostaria de deixar 2 indicações de leitura para que vocês possam se aperfeiçoar ainda mais dentro dessa temática. A primeira delas é o livro Comunicação Não Violenta do Marshall, né? Um clássico dentro dessa área. E um outro livro é o Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, do Vox. Ele é um livro do FBI, de um ex-agente do FBI, e ele traz algumas técnicas de negociação com terroristas, com sequestradores internacionais, que a gente pode aproveitar para a nossa dinâmica, né, de experiência do cliente. Esses 2 livros são excelentes indicações para que vocês possam aprofundar ainda mais dentro desse tema. Se vocês também quiserem conversar um pouco comigo, me chamarem, né, nas redes sociais, né, indico o CSA2, lá a gente aprofunda dentro desses temas de gestão de conflitos, estamos no Instagram atualmente e também no YouTube. E o meu LinkedIn pessoal, Anelis Teixeira da Costa. Gente, eu já aviso aqui que eu demoro a responder, eu sou um pouco lerda nas redes sociais. Então, vocês podem me mandar mensagem, eu vou ver e vou responder com certo atraso, mas eu sempre respondo. E eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado muito essa palestra. Né, que esse tema os toque da mesma forma que me apaixonou, que me motiva, né, a ser cada vez mais uma profissional, uma gestora de experiência do cliente, que sabe muito bem, né, com técnica, com ciência, aquilo que está fazendo. É isso, gente. Desejo um bom dia a todos, né, que as outras palestras que virão nessa semana maravilhosa que nós temos possam trazer engrandecimento, conhecimento para a nossa atuação como profissionais de experiência do cliente. Um abraço a todos.